Então, pessoal, agora que vocês já têm melhor conhecimento sobre ponteiros, vamos agora nos aprofundar ainda mais nesse assunto. Agora seguiremos um slide com informações e formas de aplicação e manipulação de ponteiros em seu algoritmo. Segue aí. Olá, pessoal. Agora vamos saber um pouco mais sobre ponteiros. Primeiro, eu vou ressaltar aqui os tópicos que eu vou falar. A gente vai falar um pouco sobre a arquitetura, o uso de ponteiros e os riscos da utilização dos ponteiros em si. Bom, na arquitetura, os ponteiros são uma abstração da capacidade de endereçamento fornecida pelas arquiteturas modernas. Em termos simples, o endereço de memória, ou índice numérico, é definido para cada unidade de memória no sistema no qual a unidade é tipicamente um byte ou um word, o que, em termos práticos, transformou toda a memória em um grande vetor. O ponteiro é um tipo de dado que armazena o endereço, como eu falei na aula, na primeira aula, que o que é o ponteiro, né? Ele armazena o endereço da memória, da variável. Como vocês podem estar vendo aqui, o tipo inteiro, o número igual a 10, e logo embaixo tem referenciando um ponteiro. Aqui, o inteiro, o ponteiro apontando para o endereço da memória. Como foi no exemplo que a gente fez com o code block na linguagem C. Bom, continuando. Na maioria das arquiteturas, um ponteiro é grande o suficiente para indexar todas as unidades de memória presente no sistema. Isso torna possível a um programa tentar acessar um endereço que corresponde a uma área inválida ou desautorizada da memória, o que é chamado de falha de segmentação. Por outro lado, alguns sistemas possuem mais unidades de memória que endereço. Nesse caso, é utilizado um esquema mais complexo para acessar diferentes regiões da memória, como o de segmentação ou paginação. Para fornecer interface consistente, algumas arquiteturas fornecem entradas e saídas mapeadas em memória, o que permite que, enquanto alguns endereços são referenciados como área de memória, outras são referenciadas como registro de dispositivos do computador. Bom, pessoal, agora falaremos sobre o uso dos ponteiros. Onde são utilizados? Bom, eles são utilizados para a construção de referências, elementos fundamentais da maioria das estruturas de dados, especificamente aquelas não alocadas em um bloco contínuo da memória, como lista encadeada, árvores ou grafos. Os arranjos. Ao lidar com arranjos, uma operação crítica é o cálculo de endereço para o elemento desejado no arranjo, o que é feito através de manipulação de ponteiros. De fato, em algumas linguagens, o conceito de arranjo e ponteiro são intercambíveis. Em outras estruturas de dados, como listas encadeadas, ponteiros são utilizados como referência para intercalar cada elemento da estrutura dos seus vizinhos. Aonde mais podemos usar ponteiros? Ponteiros também são utilizados para simular a passagem de parâmetros por referências em linguagens que não oferecem essa construção. Isso é útil se desejarmos que uma modificação em um valor feito pela função chamada seja visível pela função que a chamou, ou também para que uma função possa retornar múltiplos valores. Os ponteiros podem ser também utilizados para apontar para uma função, de forma que possam ser invocados como uma função qualquer. Essa abordagem é essencial para a implementação de modelos de rechamadas, ou callback, muitos utilizados atualmente em bibliotecas de rotina para manipulação de interfaces gráficas. Tais ponteiros devem ser tipados
de acordo com os tipos de retorno da função a qual apontam. Ponteiros para funções se assemelham a functores, ainda que os conceitos de função-objeto seja mais abrangente. Bom, pessoal, falaremos agora sobre os riscos da utilização dos ponteiros. Bom, como os ponteiros eles permitem ao programa acessar objetos que não são explicitamente declarados previamente, permite uma variedade de erros de programação. Apesar disso, o poder fornecido por eles é tão grande que existem tarefas computacionais que são difíceis de ser implementadas sem sua utilização. Para ajudar nesses aspectos, várias linguagens criaram objetos que possuem algumas das funcionalidades úteis de ponteiros, ainda que evitando alguns tipos de erros. Bom, o problema com os ponteiros é que, enquanto são manipulados como números, eles podem apontar para endereços não utilizados ou para dados que estão sendo utilizados para outro propósito. E também várias linguagens, incluindo a maioria das linguagens funcionais e linguagens recentes, como C++ e Java, trocaram ponteiros por um tipo mais anciano de referência. Bom, essas referências eles podem ser usados somente para referenciar objetos sem ser manipulado como números, prevenindo os tipos de erro citados anteriormente. Falaremos ainda do risco das utilizações sobre ponteiros. Agora vamos falar sobre os ponteiros selvagens. Também são chamados apontador pendente, que não possui o endereço associado. Qualquer tentativa de usá-lo causa comportamento indefinido, ou porque seus valores não é um endereço válido, ou porque sua utilização pode danificar partes diferentes do sistema. Em sistema com alocação implícita de memória, é possível tornar um ponteiro inválido ao declarar a região de memória apontada por ele. Esse tipo de ponteiro é perigoso e sutil, pois sua região deslocada da memória pode conter a mesma informação que possuía antes de ser deslocada, mas também pode ser realocada e sobrescrita com informações fora do escopo antigo. A linguagem com gerenciamento automático de memória previne esse tipo de erro, eliminando a possibilidade de ponteiros inválidos e de vazamentos de memória. Algumas linguagens suportam ponteiros inteligentes que utilizam uma forma simples de contagem de referência para ajudar no rastreamento de alocação de memória dinâmica, além de atuar como referência. Agora falaremos dos ponteiros nulo. Bom, um ponteiro nulo possui um valor reservado, geralmente zero, indicando que ele não se refere a um objeto. Elas são utilizadas frequentemente para representar condições especiais, como a falta de acesso no último elemento de uma lista ligada, mantendo uma estrutura consistente para os nós da lista. Também devemos ressaltar que os tipos diferentes possuem seus próprios valores nulos. Isso é, o ponteiro nulo do tipo char é diferente de um ponteiro nulo do tipo int. Como se referem ao nada, uma tentativa de utilização causar um erro em tempo de execução, que geralmente aborda um programa
imediatamente. Com a falha de segmentação, já é de um endereço literalmente aponta para uma região fora da área de alocação do programa. Em Java, o acesso de uma referência nula lança a exceção. Ela pode ser verificada, ainda que a prática comum é tentar se assegurar que tais execuções não ocorram. Um ponteiro nulo não pode ser confundido com um ponteiro não inicializado. Ele possui um valor fixo, enquanto um ponteiro não inicializado pode possuir qualquer valor. Uma comparação entre dois ponteiros nulos distintos sempre retornará verdadeiro. Bom, pessoal, é isso. Segue aí. E é isso, pessoal. Chegamos a mais um final de uma videoaula. E como sempre, que eu vou pedir aqui encarecidamente, quero que vocês deixem o seu like, o seu comentário aqui embaixo, curta, compartilhe. E é isso. Valeu!